Nesse sentido, meu irmão, um ateu é tão religioso quanto você que está sentado nessa cadeira. Sabe por quê? Porque ele tem crenças e convicções as quais não pode provar e que o ajudam a ler o mundo e a interpretar a vida. Em Malta, os homens tinham uma visão pagã e até supersticiosa a respeito dos deuses, a respeito de seu agir nesta vida, no seu trato com os homens. Se você se recorda, no capítulo 17 de Atos, quando Lucas registra a ida do apóstolo Paulo a Atenas, ele faz questão de mencionar que Paulo, quando viu a idolatria da cidade, ele ficou irado, irmãos. E eu posso afirmar que também hoje existe um furor, uma pressão vinda do mundo para abandonarmos as nossas crenças e cedermos às forças de nossa cultura. Contudo, irmãos, cristãos não negociam a verdade. Ouça bem, cristãos não negociam a verdade. Vocês acham mesmo que o apóstolo Paulo, que não teve medo de ser apedrejado no capítulo 14, quando os homens de Listra disseram: esse homem é um Deus do mesmo jeito que aqui, Paulo foi apedrejado por negar isso. Vocês acham mesmo que ele permaneceria calado e iria consentir com aquela inverdade? Da mesma forma, nós hoje, irmãos, não negociamos as verdades da Escritura. Ela é o sol por meio do qual enxergamos todas as coisas. Ela é a lente pela qual lemos o mundo. Portanto, se de fato este livro é inspirado, se de fato a palavra de Deus é justa, eterna, digna de confiança, verdadeira em tudo quanto diz como está escrito, não estamos autorizados a negociar a verdade dessas páginas, irmãos. É por isso que cristãos não negociam e não concordam com a redefinição de casamento, irmãos. Eu posso ser tolerante, mas não posso ser obrigado a concordar com a redefinição que a nossa sociedade propõe, porque diz a palavra de Deus, é entre homem e mulher. É por isso também que cristãos não negociam conceitos fundamentais em seus campos acadêmicos, como por exemplo, a inspiração das Escrituras. Outros aspectos que não podem ser explicados pela ciência, como por exemplo a ressurreição de Cristo. Não abrimos mãos dessas crenças fundamentais, irmãos. Embora vivamos numa sociedade totalmente inclusivista, onde cada um tem a sua verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Meu irmão, o cristianismo é totalmente exclusivista, pois Jesus Cristo diz: eu sou a verdade. Não estamos autorizados a negociar a palavra, irmãos. É por isso também que pastores não negociam a verdade do Evangelho. Vocês acham mesmo, irmãos, que o Evangelho pregado por Jesus Cristo, pelos apóstolos, era um Evangelho que amaciava o ego das pessoas e que não as incomodavam? O Evangelho era, segundo a Escritura, escândalo para os religiosos, loucura para os sábios. Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma mensagem que contém tudo que os ouvidos dos homens detestam ouvir. Você é um pecador, você está debaixo do juízo de Deus, condenado. Não há um único justo, um sequer. Não há alguém tão puro e tão íntegro, tão puro de coração e que ame a Deus perfeitamente nessa vida. É por isso que Paulo diz: a ira de Deus é revelada dos céus contra a injustiça dos homens. E para piorar, irmão, nada que você faça pode assegurar o seu caminho até o céu, porque se você não for perfeito, não oferecer perfeita obediência, meu irmão, você está debaixo da condenação ainda assim, porque Deus não aceita menos do que perfeita obediência. Só há um único caminho, meu irmão, um único caminho para que pecadores sejam salvos. Só há um único caminho para que o injusto seja declarado justo, para que o culpado seja chamado de inocente, e este caminho é Jesus Cristo. Você não pode sair por estas portas, meu irmão, sem considerar o seu destino eterno. Você não pode ouvir esta mensagem e não ser despertado e não ficar alarmado, pois seu destino eterno depende de como você responde ao Evangelho.